E ontem à noite, aqui no Jornal Regional, nós acompanhamos uma grande manifestação dos professores estaduais do Centro Cívico em Curitiba, que posteriormente acabou no estádio Dorival de Brito, com milhares de professores participando da Assembleia da APP Sindicato. Nós estamos aqui com o professor Dirceu Ferreira, que é da APP Sindicato, que tem mais informações sobre esta Assembleia e sobre as decisões que foram tomadas em relação à categoria. Professor Dirceu, boa noite, tudo bem? Boa noite. Professor Dirceu, a categoria decidiu pela continuidade da greve da Rede Estadual de Ensino? Sim. A categoria tomou essa decisão frente a toda a situação que se desfechou a partir do dia 29 e, sobretudo, com base nas informações da negociação em relação à nossa data base também, né? Nós estamos assim trabalhando para receber a correção da inflação, né, que deve dar em torno aí de 8%, 8,2% no fechamento, né, da inflação do ano. E o governo, infelizmente, apresentou inicialmente uma proposta assim bastante aquém daquilo que a categoria está aguardando, né, que é a reposição da inflação. Então, o governo fez duas propostas, né, uma proposta de pagar 5% em uma única vez e uma outra proposta de pagar isso ainda de forma parcelada, né, que vai estudar ainda essa possibilidade. Então, isso acabou aumentando ainda mais o ânimo da categoria e dar continuidade ao movimento da greve. Ou seja, as dificuldades com relação às negociações com o governo do estado continuam? Nós estamos enfrentando já desde o início da primeira greve uma série de dificuldades. O governo vem sempre na linha de que, né, o estado está com dificuldade financeira. Não tem dinheiro. Mas, por outro lado, aprovou no último dia 29, como é de conhecimento de todos, né, mais, né, uma lei contrariando os interesses da nossa classe, que é em relação ao ajuste do fundo do nosso fundo de previdência, né, que possibilitará ao governo botar a mão em uma grande quantidade mensal desses valores que diz respeito à contribuição dos servidores. Então não há por que o governo dizer que não tem recurso para poder pagar esses passivos que existem, né? O que o sindicato, a categoria, pretende fazer em relação a esta mudança na lei da Paraná Previdência, professor Dirceu? Então, frente ao fato que ocorreu no dia 29, que de todo lamentável, né, como também é de conhecimento de todo, com aquela atrocidade e violência por parte da polícia, né, a polícia do governador, do secretário de segurança, né, fazendo massacre, inclusive atingindo até pessoas que não estão diretamente ligadas à categoria, que são os jornalistas, né, os repórteres que estavam fazendo seu trabalho de cobrir o movimento, e acabou sendo atacado, inclusive, por cães, né, usados pela polícia nesses movimentos. Então foi uma coisa assim, desaprovada completamente, né? E aí, diante disso, nós estamos trabalhando ainda com duas possibilidades. Primeiro, de anular aquela votação, né? Então, a entidade já está trabalhando com o nosso departamento jurídico no sentido de impetrar a ação, né, para que não seja reconhecido aquela votação, uma vez que a Assembleia foi proibida, né, de ter participação, de poder acompanhar uma votação que era de interesse público da categoria. Foi proibido, os professores, na verdade, foram proibidos de entrar na Assembleia Legislativa, né? Até o presidente da Assembleia, até no momento da votação, falou que o que estava acontecendo lá fora não era do interesse deles, algo assim, né? Isso, outra coisa, Carlos, de mais lamentável, porque, sabe, alguém que assume a presidência de uma instituição da importância, da magnitude, como é o Legislativo do Paraná, chegar a ter esse posicionamento de dizer que o que estava acontecendo lá fora não tinha nada a ver com o que estava acontecendo na Assembleia, sendo que outros deputados estavam pedindo clemência, implorando para que suspendesse a votação, porque tinha muitas pessoas feridas lá fora, inclusive o pessoal da imprensa estava sendo atacado lá fora, e estávamos impossibilitados, inclusive, de retirar os feridos no meio do massacre.
Na verdade, a gente acompanhou as cenas, todo mundo viu as cenas, bombas, balas de borracha, muita gente ferida, né, professor, numa praça de guerra, né, com tanques, inclusive até da Polícia Militar, né? Sim. E, bom, nós estamos acompanhando agora também que o governo do Estado, né, o secretário de Segurança também, né, poderia ser substituído pelo governador Beto Richa, né, o secretário Francisquini, mas até hoje, pelas últimas informações, continua no cargo. A mudança que houve foi na Secretaria Estadual de Educação, né? O secretário anterior permaneceu por 4 meses, né, na função. Sim. E agora a nomeação de uma nova secretária. Como a PP avalia esta mudança agora no comando da Secretaria de Educação aqui no estado do Paraná? O senhor acha que vai facilitar agora as negociações daqui para frente ou não? Nós esperamos, Carlos, que sempre a gente possa ter possibilidade de ampliar o diálogo, né, com a Secretaria de Educação e com o governo do estado, porque os processos de negociação eles precisam continuar, porque nós temos uma série de demandas a serem tratadas, tem uma pauta assim, bastante grande que precisa ser tratada, precisa ser resolvida. Então nós acreditamos que possamos ter um diálogo mais ampliado com a nova secretária, mas também a gente sempre tem essa dúvida, dado o projeto que o governador Beto Richa defende, que é o projeto de redução do Estado, o projeto de Estado mínimo para o povo e Estado máximo para uma certa elite, ou seja, aquela política de austeridade que sempre quem paga o preço é o serviço público, não é? Mas, assim, a gente sempre tem a esperança, a expectativa que dias melhores possam vir, né? Então, estamos torcendo para que essa nova secretária que vai representar o governo nessa pasta possa estabelecer um diálogo que nos possibilite resolver os problemas que temos a resolver. Em relação às agressões, professor Dirceu, que os professores sofreram ali no Centro Cívico durante a manifestação, o que a PP pretende fazer? Então, primeiro assim, a gente lamenta toda essa atrocidade, essa violência brutal que aconteceu com os servidores, com professores, funcionários e outros membros do serviço público, né? E como eu disse, até pessoas que não são do serviço público, mas pertencem à imprensa, que foi assim violentamente atacado, como o caso do jornalista da TV Bandeirantes, né? Foi mordido na perna por um pitbull, né? E correndo o risco, inclusive, de chegar a óbito, né? Uhum. Assim, primeiro a gente lamenta isso. Em segundo, todas as medidas necessárias estão sendo tomadas, né? Todas as pessoas que foram feridas fizeram o boletim de ocorrência, estão fazendo ainda o exame de lesão corporal, no ML, né? O Ministério Público está acompanhando-se para e passo todos os movimentos, todas as ações por parte desses processos aí, para que o governo do Estado, em primeira instância, e o secretário de Segurança seja assim, duramente responsabilizado em relação a essas ações que desencadearam sobre os servidores públicos. Porque não dá para aceitar, num Estado de direito democrático, que a gente vive em pleno século XXI, acontecer esse tipo de atrocidade e violência que a gente sempre repudiou. Nós como professores, e os professores de história principalmente, sempre tem falado dessas tragédias que a humanidade vivenciou e a gente sempre insiste para que seja dado um basta nisto. De repente no nosso Estado acontece uma brutalidade dessa, isso sobretudo envergonha o nosso Estado, a nossa nação, porque isso foi notícia no Brasil e foi notícia internacional nas principais páginas dos jornais. Bom, professor Dirceu, eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o senhor, que eu acho que muitos pais, né, gostariam de estar perguntando também em relação à greve. Há uma assembleia prevista para a próxima semana ou para esta semana ainda para discutir se a greve continua ou não? Ok. Nós temos assim, uma perspectiva de que pelo menos até o dia 12 a greve irá continuar. Né? Isso está definido já em assembleia, apesar de que nós temos uma definição de assembleia permanente. A assembleia pode ser chamada a qualquer momento. Se o governo
de repente, decidir conversar com a classe antes do dia 12, essa greve pode se encerrar antes do dia 12, né? Mas nós estamos aguardando uma proposta que o governo ficou de enviar, né, para a nossa negociação, e a data que foi estipulada foi o dia 12. Então, a definição para o dia 12 é por conta desta data que o governo, inclusive, colocou para poder apresentar uma nova proposta, né? E queremos, assim, dizer a todos os pais, mães, a comunidade em geral... Os alunos também? Os alunos que estão, assim, nos apoiando significativamente, e nós queremos, sobretudo, agradecer esse apoio da sociedade civil, né, dos pais, das mães, dos alunos, que estão entendendo a situação em que os professores, funcionários estão vivenciando aqui no estado do Paraná neste momento, e queremos dizer que nenhum aluno vai ter prejuízo. Nós vamos fazer todos os esforços para que os conteúdos que ficaram para trás sejam recompostos, sejam repostos, né, e os alunos tenham a oportunidade de ter o seu ano letivo concluído. Tá? Então fiquem tranquilos que nós estamos trabalhando nessa perspectiva, porque o nosso calendário tem espaço, inclusive, para que seja trabalhado, né? E além do mais, a gente tem que deixar muito claro que a responsabilidade de cumprimento disto é do governo do estado, né? O governo tem que organizar isso para que os alunos tenham o seu direito de estudar. E o primeiro direito é esse, é ter uma escola pública de qualidade, né? Como a gente sabe que não tem, inclusive aqui em Araucária e outros municípios vizinhos, que os alunos estudam em barracões de igreja, em salões de igreja. Então a nossa luta, sobretudo, é para que a gente tenha resolvido os problemas da classe, mas também os problemas da escola, os problemas dos estudantes que enfrentam dificuldade no dia a dia. Educação de qualidade. A educação de qualidade. Nós ficamos alguns momentos em sala de aula, eles passam horas e horas, às vezes, em lugares que são insuportáveis, insalubres, inclusive. Ok. Bom, professor Dirceu, muito obrigado pela participação esta noite aqui na TV Araucária. Nós é que agradecemos, Carlos, muitíssimamente o espaço oferecido pela TV aqui de Araucária, né, que a gente sabe que tem um papel importante na comunicação, e queremos dizer que estamos à disposição para prestar as informações necessárias sempre que vocês necessitarem, e mais uma vez agradecer o espaço que vocês têm nos concedido. Ok. Nós conversamos com o professor Dirceu Ferreira, que é da APP Sindicato, falando então sobre a greve dos professores estaduais e também, né, por toda essa circunstância que envolveu, né, as agressões, enfim, nós estamos acompanhando diariamente a situação aqui das manifestações, né, e também lamentamos, né, todo este fato que aconteceu aí no Centro Cívico em Curitiba. E assim, nós vamos encerrando a edição desta noite aqui do Jornal Regional, agradecendo a você que nos acompanha, e nós voltamos amanhã aqui na TV Araucária trazendo mais informações.